Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8. Quem achou, confirma um amém. Vou ler para não tomar muito tempo. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Vou ler novamente. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Tome seu assento. O que eu vou falar aqui não é nada de novo, talvez eu fale de uma forma diferente. Eu vou falar sim sobre o relacionamento, o propósito do relacionamento, da intimidade do homem com Deus e de Deus com o homem. Sabemos que esse propósito do relacionamento, ele foi algo estabelecido desde o início, desde a criação do homem. A Bíblia fala que Deus descia na viração do dia para conversar com Adão. Isso se chama o que? Relacionamento. Na própria criação, com uma palavra, Deus começa a criar tudo. Faça luz, faça divisão sobre terra, sobre mares e mares. Crie todos os seres com palavra. Mas quando chegou a vez de criar o homem, Ele o faz com as suas próprias mãos. Proximidade, relacionamento. Mas isso durante um tempo acabou se perdendo com a queda do homem. A gente consegue ver em Gênesis no capítulo 3, no versículo 3 ao 6, uma declaração de Deus. A Bíblia fala que o que faz separação do homem e Deus é o pecado, a desobediência. Então foi exatamente isso que aconteceu. E eu vou ler vários textos aqui para que você compreenda da melhor forma possível sobre esse assunto. Gênesis capítulo 3, versículo 3 ao 6, não precisa abrir. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Resultado da desobediência. Gênesis no capítulo 3, versículo 8, a qual acabamos de ler. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher se esconderam entre as árvores no meio do jardim. E Deus pergunta: onde você está? Consegue compreender o que a desobediência, o que o pecado faz com o nosso relacionamento com Deus? Só tem crente aqui nessa noite, correto? Então, como cristãos maduros, com tempo de caminhada, não sei quanto tempo você tem, mas eu preciso estabelecer algumas coisas. Nós estamos em quinta de alinhamento. Muitas coisas têm sido alinhadas em nossas vidas. Confesso que fez falta não estar aqui durante muito tempo. Acho que foram 6 meses sem conseguir vir, devido ao trabalho.
Só esclarecendo. Mas muitas coisas têm sido restabelecidas, alinhadas em nossas vidas. Mas o que eu sempre falo, vou martelar, eu vou bater nessa tecla, acredito que até enquanto eu viver. Cara, não simplesmente ouça a palavra. Pratique-a. Pratique-a. Jesus conta uma parábola de 2 homens. Um constrói a sua casa sobre a rocha e um sobre a areia. Você percebe que vento, tempestade batendo contra aquela casa, as duas circunstâncias para as duas casas são exatamente a mesma. Porém, a que está firmada sobre a rocha permanece em pé. A que está firmada sobre a areia, o vento leva, a água leva. E Jesus compara esses 2 homens com quem? Com quem ouve a palavra e pratica, e com quem ouve a palavra e não pratica. Tiago vai falar, não sede somente ouvintes, mas comecem a exercer, comecem também a obedecer, comecem a fazer aquilo que vocês ouvem. Aí sim há transformação. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que a fé também sem obras, ela é morta. Então você ouve, a sua fé cresce. Mas se você não exercer, ela pode esfriar e morrer. Então estamos claros, estamos entendidos até aqui. Como só tem cristãos, eu vou pegar um pouco pesado. Acredite, bateu em mim, doeu em mim, mas é para o nosso bem. A Bíblia fala que o pai corrige ao filho a quem ama. Então se sinta amado por Deus, cara. Tiago no capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Um grande detalhe é que Tiago aqui não está escrevendo para um não crente. Tiago está escrevendo para uma igreja. Ele olha e fala: adúlteros. Nossa, que pesado, Gabriel. Pois é, mas o adúlteros não é só aquilo que a gente tem em mente. Isso também faz parte quando nós trocamos a nossa vida com Deus, quando nós trocamos Deus por outras coisas. Quando nós trocamos Deus por outras coisas. E isso cabe muito bem na desobediência. Então nós vemos aqui a Bíblia dando essa forma que, cara, a desobediência, o pecado, a falta de prioridade, ela me afasta da presença de Deus. Ela me afasta da presença de Deus. Mas vamos lá. O que a gente precisa entender aqui são 2 coisas. Eu vou tomar bastante água, porque eu não estou muito bem ligado à garganta, mas vamos lá. O reino de Deus, a presença de Deus e o seu reino são coisas que precisam ser priorizadas. Correto? São 2 coisas que precisam ser priorizadas. Vamos lá. Lucas 14, 26, Jesus vai dizer: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, esse não pode ser o meu discípulo. Mas Gabriel, então não posso amar minha mãe, meu pai, minha irmã, marido, esposa? Pode, com certeza, cara. Família é projeto de Deus, mas não pode ser colocado acima daquele que criou o projeto. Família, relacionamento é projeto de Deus, mas a prioridade é Deus. Quem quiser vir após mim, porém ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, suas irmãs, sua mulher, seu marido, ou até a si mesmo, mais do que me ama, cara, esse não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque algumas vezes será necessário, como que eu posso usar a palavra? Será necessário você tirar o foco de algumas coisas por causa de Jesus.
parar de priorizar algumas coisas que a gente tanto prioriza hoje, por causa de Jesus. É por isso que Jesus, durante uma parábola, ele conta: por acaso o homem que vai construir uma torre, primeiro não calcula para ver se consegue terminar, para que quando chegue no meio do caminho as pessoas não venham rir dele falando: olha, ele começou, mas não foi capaz de terminar. E ele usa essa parábola justamente para falar de pessoas que começaram uma caminhada com Deus, porém não suportaram o processo, não suportaram algumas coisas que talvez tiveram que deixar de lado por amor a Jesus. Então, primeiro propósito a ser estabelecido aqui, a primeira coisa a ser estabelecida e fundamentada: o amor a Deus, prioridade. O reino de Deus e a sua justiça, prioridade. Mateus 13, 44 a 46, a Bíblia vai dizer: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Eu amo esse texto, cara. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Uma outra parábola no mesmo capítulo: o reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou. Gabriel, o que significa isso? Um acha um tesouro, o outro encontra uma pérola. Mas o cara faz tudo isso por isso? A pessoa vende tudo que tem por uma coisa. O outro também vende tudo que tem por uma coisa. Lembrando que no início das duas parábolas, a Bíblia vai dizer: o reino dos céus é semelhante. Ou seja, quanto custa o reino de Deus, cara? Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Não importa do que eu tenho que me desfazer pelo reino de Deus. Parece que a gente está trocando tudo isso por isso. Mas quando a gente vai ver isso, é muito maior do que tudo isso. Vamos lá então. O reino de Deus custa tudo aquilo que nós temos. Mateus 6,33, a Bíblia vai dizer, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas vamos lá. Eu precisei estabelecer isso para poder falar do relacionamento. Porque sem uma coisa você não consegue viver a outra. Então vamos lá, vamos por tópico. Primeiramente, buscar a Deus, priorizar a Cristo e ao seu reino acima de todas as coisas. Amá-lo de todo o coração, alma, entendimento, força, com tudo aquilo que você tem, em primeiro lugar. Agora eu vou entrar na parte relacionamento. Como eu falei aqui no início, nós sabemos que o relacionamento com Deus é algo que foi estabelecido desde a fundação do mundo, desde a criação do homem. Como eu falei, Deus descia na viração do dia para se relacionar com o homem, para ter intimidade, aquele que foi feito pelas suas próprias mãos. Mas isso, como eu falei, acabou se perdendo. Mas eu quero aqui mostrar talvez o porquê. E talvez você pode se encaixar nisso. Eu não vou te julgar falando: isso é você. Agora vamos ao texto de Coríntios que nós damos na ceia. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Vamos lá, Êxodo no capítulo 20, versículo 18 ao 20. Deixa eu relatar um pouquinho da história aqui. A Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Moisés: Moisés, eu quero me revelar para esse povo. Eu vou me revelar para esse povo. Eu vou descer ao monte e vou falar com eles. Então, prepare esse povo, coloque todos eles ao pé do monte, porque eu vou descer e vou falar com eles. Eu imagino Deus empolgadão. Eu não sei, mas quando eu leio esses textos, eu começo a viajar um pouco na história. Então eu imagino Deus empolgado, cara. Eu vou descer e vou falar de novo. Mas vamos lá. Êxodo no capítulo 20, versículo 18 ao 20. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando. Imagina a cena agora. Todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés. Pausar aqui um pouco.
Comece a imaginar a cena. Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou descer, cara, e vou falar com o meu povo. O povo que eu escolhi para mim. Aquele povo que eu chamei de meu. Minha propriedade exclusiva. Eu vou descer e vou falar com eles. Agora, nós vemos aqui. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Mas Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja sobre vocês e os livre de pecar. Agora preste atenção. Imagina Deus empolgado: eu vou descer e vou falar. Deus começa a falar, cara. Povo, Deus, a gente não quer mais te ouvir. Deus, nós não queremos mais te ouvir. Moisés, deixa que Deus fala com você. Porque se Ele falar com a gente, nós vamos morrer, cara. Deixa que Ele fale com você. Aí você vem e fala pra gente aquilo que Ele transmitiu, beleza? E Moisés ainda tenta segurar as pontas. Fala: não, Ele está fazendo... Ele está se mostrando, se revelando dessa forma para que vocês tenham temor e para que vocês sejam livres de pecar. Um outro detalhe. Há um tempo atrás eu falei exatamente isso, sobre graça, sobre vida e santidade. E o relacionamento com Deus é um dos pontos para que você não peque, para que você consiga viver em santidade. Mas vamos lá, então o povo começa a falar: Moisés, deixa Deus falar com você mesmo. Aí você vem e fala com a gente, cara, porque senão a gente morre. Ou seja, imagina comigo agora, talvez na cabeça daquele povo se Deus falar com a gente vai morrer. Mas se Ele falar, não tem problema que você morra. Pode falar com você, porque se você morrer não tem problema, cara. Mas pode falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? O povo tinha razão. O povo tinha razão. Como assim, Gabriel? Que heresia que é essa? Quando o povo fala para Moisés: Moisés, se Deus falar com a gente vai morrer, cara. Então Deus fale com você. O povo tinha razão. Porque cada vez, todos os dias, em que nos encontramos face a face com a presença de Deus, algo em nós começa a morrer. Nosso eu começa a morrer. João no capítulo 3, versículo 30, João vai dizer: convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós temos que entender que quando nós nos aproximamos de Cristo, o nosso velho eu morre. O nosso velho eu morre, para que Cristo seja formado em nós. Ei, quer matar o seu velho eu agora? Hoje, comece a se relacionar com Deus. Está cansado de passar por tantos problemas, com dificuldade de vencer o pecado? Começa a se relacionar com Deus. Está com dificuldade de viver em santidade, de viver como Deus te chamou para viver? Começa a se relacionar com Deus. Está com dificuldade de entender os seus propósitos, quais são os seus caminhos, para onde você deve ir, qual a direção? Comece a se relacionar com Deus. O problema é que na maioria das vezes nós não sabemos para onde ir e pedimos a direção para alguém. Igual aquele povo: Moisés, que Deus fale com você. Parece que nos dias de hoje nós dizemos a mesma coisa. Deixa que Deus fale com o pastor, com o obreiro, com o líder, com o grupo de louvor, ou seja lá quem for, mas que Deus fale comigo. Deixa que o pastor me direcione, deixa que o meu líder me direcione. E Deus fica onde nessa? E Deus fica aonde nessa? Ei, como eu falei aqui no início, cara, o véu se rasgou.
Eu sei, eu não estava no culto aqui, mas eu sei que o Wesley e o Diniz pregou sobre isso um dia. E cara, vocês não precisam mais de grupo de louvor, eles não são mais o sacerdote que apresenta o seu sacrifício para Deus. E agora você tem livre acesso para entrar e se relacionar com Ele. Então por que você ainda precisa de alguém para fazer isso por você? Porque ainda nós precisamos, não, deixa que tal pessoa me direcione, eu vou lá na casa de um para ver o que ele tem para falar. E na maioria das vezes, quando a pessoa começa a pedir opinião de um, de outro e de outro, é porque ela só está esperando alguém que fale aquilo que ela quer ouvir. Ei, está sem direcionamento, cara, vai para o quarto. Vai para o quarto, fecha a tua porta. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus quer se relacionar também com você. Esse foi o propósito desde a criação do mundo. E o propósito ainda não acabou. O homem pecou, se afastou da presença de Deus, mas o propósito não foi interrompido. O propósito continua sendo o mesmo, não mudou. Então vamos lá. Hebreus no capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que define muito bem o que eu estou falando. Há muito tempo Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus, na majestade nas alturas. Preste atenção, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Em Colossenses 15 a Bíblia vai dizer, ele apontando para Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então vamos lá, durante muito tempo Deus falou por meio dos profetas. Nos últimos dias, no tempo da Bíblia, Ele falou por meio do Filho. E agora? Já vou chegar lá. Êxodo no capítulo 33, versículo do 9 ao 11. E esse texto é extraordinário. Eu vou acelerar aqui por causa do horário. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, conhecida como a tenda do encontro, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava do acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Preste atenção, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Meu Deus, que relacionamento que é esse? Mas é o Antigo Testamento. Como pode? Face a face, como quem fala com um amigo. E deixa eu te falar, cara, você pode viver isso hoje. Porque o propósito, eu vou bater nessa tecla, o propósito não mudou. Então vamos lá. Deixa eu pular algumas partes aqui. Mas vamos lá, mas apesar disso ficar bem claro que o relacionamento é importante. Quantos aqui entenderam que o relacionamento com Deus é importante? Que priorizar a Deus acima de tudo é extrema importância, que sem um você não consegue viver o outro. Tá, eu não quero te desanimar agora, mas é o seguinte, eu acredito que tudo isso foi muito bem estabelecido há muito tempo. Eu acredito que eu nem precisava estar falando disso aqui. Mas o problema é, se eu e você sabemos que amar a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento, força, acima de todas as coisas, é prioridade, e o relacionamento com Ele também é necessário, por que não o fazemos? Porque deixamos de lado, negligenciamos, falamos, deixa pra lá, uma outra hora eu oro, amanhã eu oro, hoje eu estou cansado, amanhã eu leio a Bíblia, hoje eu não estou com vontade.
Por quê? E muitas das vezes, cara, quando eu falei aqui no início, ei, eu não sei se você veio buscar algo, porque infelizmente, ainda nos dias de hoje, nos dias a qual vivemos, tem pessoas que só vão atrás de Deus, não por causa de Deus, mas por causa daquilo que Ele pode dar. Gênesis no capítulo 2, versículo 24 a 26. Eu quero definir um pouco essa história para você entender melhor. Como eu falei, agora examine-se o homem a si mesmo. Não sou ninguém para apontar ninguém. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Enquanto você não me abençoar, não sai daqui. Pronto. Papo resolvido. Eu sei que toda a história aqui, antes de chegar nessa luta, tem um contexto. Mas eu quero falar rapidinho. Quantas pessoas no nosso meio, ainda nos dias de hoje, pensam dessa forma: eu vou para a igreja porque eu vou buscar pela minha vida financeira. Eu vou para a igreja porque eu vou buscar por isso. Eu vou para a igreja porque eu vou buscar a chave do meu carro. Eu vou para a igreja porque eu quero enriquecer. Eu vou para a igreja. Cadê Deus? Eu vou lá quando Deus me abençoar. E eu já vi casos acontecendo muitas vezes. A pessoa vai para a igreja, é abençoada. Cadê o irmão no outro dia no culto? Não vê. Mas vamos lá agora, vamos fazer um contraste, a diferença de uma pessoa para outra pessoa. Êxodo no capítulo 33, versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo aos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço. Aqui o conhecer fala justamente de relacionamento. Porque tenho me agradado de você e o conheço pelo teu nome. Então Moisés disse: peço-te, Senhor, que me mostres a tua glória. Em Salmos do 51:11, Davi vai falar: não me expulses da sua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Em Salmos 27:4, Davi vai falar: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Consegue perceber o contraste, a diferença? Enquanto tem um falando: o Senhor, depois que me abençoar, pode ir. O outro fala: não me tire de mim o teu Espírito. Eu preciso contemplar a sua presença enquanto eu viver. Eu quero estar em sua casa, no lugar da sua habitação. Consegue entender a diferença? Mas vamos lá. Eu preciso ir rápido, meu Deus, o horário. Mateus 11:28, o que traz o relacionamento com Deus, o que muda em nós? Prometo que estou acabando. Mateus 11:28, Jesus vai falar: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que isso representa no relacionamento com Deus? Quando você se aproxima, mudança. Você vem cheio de carga, aquele fardo pesado. Jesus, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mudança, transformação. Isso é resultado de proximidade com Cristo. Mas vamos lá, Isaías no capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que isso significa? Alguém que contemplou a Deus e teve a sua vida transformada. Contemplou a Deus, reconheceu o seu pecado e falou: ai de mim, e agora? O anjo pega uma tenaz, tira uma brasa. Pronto. Está purificado, cara. Primeiro você conseguiu contemplar Deus. Olhou para dentro de si, reconheceu os seus erros, reconheceu quem você era. Está purificado. Para quê? É Deus perguntando agora: tá, mas agora quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui. Você sempre será curado para curar. Você sempre será transformado para transformar. Nunca é somente com um benefício próprio, é sempre pensando no geral. Mas vamos lá. Último versículo, prometo. Lucas no capítulo 5, versículo do 8 ao 11. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Agora aqui, ó, preste atenção, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que aconteceu com Pedro? E agora eu vou pedir para vocês se colocarem em pé. Não está acabando, mas eu vou pedir para vocês se colocarem em pé. Pedro contempla uma pesca maravilhosa. Ele reconhece quem Cristo era. E também reconhece quem ele era. Então ele fala: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Então Jesus começa a falar: ei Pedro, deixa disso, larga tudo que você tem agora e me segue, porque eu te farei pescador de homens. Alguém que se aproximou de Deus e teve sua vida transformada. Porque a cada passo que eu e você nos aproximamos de Deus, nós temos a nossa vida transformada. Vamos lá, todo crente, eu sei que só temos cristãos aqui, então todo crente, se você entregou a sua vida a Jesus, reconheceu Ele como Cristo da sua vida, o Senhor da sua vida, você já recebeu o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo. Tá, mas e agora eu recebi o Espírito Santo, o que eu faço? Presta atenção, em Atos no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia vai dizer: todos eles, falando dos apóstolos, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Quer ver o resultado da oração? Se puder colocar aqui em Atos no capítulo 2, versículo 1. A Bíblia vai dizer que eles permaneciam, se dedicavam em oração. Agora Atos no capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tá, mas se todo cristão é cheio todo cristão recebe o Espírito Santo a partir do momento que entrega a sua vida a Jesus, porque só receberam no capítulo 2. E como receberam? Preste atenção.
Você que entregou a sua vida a Cristo, você já tem o Espírito Santo. Mas só há uma forma de ver a manifestação dele. Só há uma forma de ver a manifestação dele na sua vida: se dedicando em oração, relacionamento, oração, relacionamento. Se puder apagar a luz, por favor. Tá, mas agora eles foram cheios do Espírito Santo, receberam, começaram a falar em línguas. E agora? Atos no capítulo 3. Vamos lá, 1, 2, agora o capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Pedro, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho nem ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Segurando pela mão direita, ajudou-se a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Nós vimos que todo crente que já entregou a sua vida a Jesus tem o Espírito Santo. No capítulo 1 vemos ele se dedicando à oração. No capítulo 2 vemos o Espírito Santo se manifestando na vida deles. Mas no capítulo 3 nós vemos eles voltando para a oração. Por quê? Por quê? E agora eu quero voltar no Êxodo 33. Então Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhar? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo dos demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. No versículo Moisés declara: se o Senhor não for, eu não saio daqui. Então depois que Deus começa a falar: Moisés, eu te ouvi e vou com você. No versículo 18 agora Moisés fala: mas Senhor, agora eu te peço, me mostre a tua glória. Então, mas Gabriel, o que tem uma coisa com a outra? Primeiro ele fala: eu não vou sair daqui se o Senhor não for. Deus fala: tá, eu vou. Agora Moisés fala: então me mostra a tua glória. Sabe o que é isso? É alguém que anseia por mais de Deus. É alguém que anseia por mais da presença de Deus. Ei, e eu não sei quanto tempo de crente você tem. Eu não sei quais experiências você já viveu na presença de Deus. Eu não sei quanto tempo de oração você tem. Eu não sei qual a sua forma de vida com Deus. Mas uma coisa eu sei, é que não importa onde você chegou até aqui, não importa o quanto você já conhece a Deus, ainda existe um lugar mais profundo para eu e você nos relacionar com a presença dEle. Não importa o quanto você conhece, ainda existe mais. Ainda existe mais. Feche seus olhos. Bem sinceramente, agora é com você. Agora é com você. Eu não vou exigir falando bem à frente ou se ajoelhe, enfim. A única coisa que eu vou te falar é: quer experimentar mais de Deus? Quer experimentar mais Deus?
Fica a seu critério, vira à frente, se ajoelhar aí onde você está. No oceano do Mas comece a declarar assim como Moisés: Senhor, me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Senhor, me mostra a tua glória. Senhor, eu quero conhecer mais de ti. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ei, só um minuto. Espírito, Espírito, Segura só um minuto. que desce como fogo. Ei, escute. Como eu falei no início, Em Pentecoste. o louvor vai ficar tocando. Nesse som mesmo, nesse som. Calmo, tranquilo. Porque eu não quero que você se empolgue com o barulho. Não quero que você se empolgue com o barulho. Com aquele som alto, a bateria quebrando, a guitarra quebrando. Que me compreendeu. Nesse som, quero que você foque em Deus. Sem nenhuma explicação. Foque em Deus. Comece a declarar aí onde você está: Pai, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais da Tua presença. Eu quero contemplar mais quem Tu és. Sem nenhuma explicação. Espírito